Vamos agora tratar de uns assuntos internos, aqui a política nacional. Ao desembarcar em Maceió, Alagoas, nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro voltou a demonstrar confiança sobre seu futuro político. Segundo ele, assim como Trump voltou ao poder nos Estados Unidos, os conservadores também voltarão ao Palácio do Planalto em 2026. O ex-presidente afirmou acreditar no Brasil, no povo e em Deus, acima de tudo, dizendo que as acusações de inelegibilidade contra ele foram feitas em cima de narrativas e não de crimes, pois querem tirá-lo de combate. Apesar dos entraves, Bolsonaro e seus aliados vão manter as apostas no projeto da lei da anistia no Congresso, em recursos no Judiciário, para ter o líder conservador nas eleições presidenciais de 2026. Chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, Bolsonaro mostrando confiança e fazendo um paralelo com a situação que envolve Donald Trump. Enfim, faz parte do jogo mostrar esse tipo de crença, né? De que as coisas vão se resolver, de que é ele sim o nome da direita ou do movimento conservador brasileiro. Agora, a situação é um pouco diferente, né? Se a gente compara Bolsonaro com Donald Trump. É verdade, Caniato, mas nós precisamos entender na política o que está sob o nosso controle que nós podemos fazer e o que não está sob o nosso controle. Uma das coisas que não está sob o controle do presidente Bolsonaro é saber se ele terá o direito de disputar eleição ou não em 2026. Isso vai ser definido, provavelmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Óbvio, o Congresso pode aprovar uma anistia, mas isso vai acabar certamente no Supremo. Então, isso vai estar no Supremo com o TSE. Então, é algo que, vamos dizer assim, ele não controla. É uma variável que pode trabalhar, ter pressão, mas ele não domina. Agora, existem outras variáveis que Bolsonaro pode influenciar e muito. Por exemplo, começar a trabalhar nas ideias que vão unir essa direita. Mesmo que tenha outro candidato, dois candidatos, não importa. O importante é que tenhamos um discurso em torno das reais prioridades do país, para apresentar para a nação, não como essas platitudes do G20, mas como os programas concretos que vão afetar a vida das pessoas, que vão transformar a vida das pessoas, que certamente estarão frustradas em 2026 com o andar da carruagem. Então, temos de fazer a lição de casa, fazer o trabalho da articulação política, não criar dissidência dentro da direita, unir em torno de propostas, encontrar, como eu disse há pouco, esse mínimo denominador comum e deixar que as outras coisas corram o seu próprio percurso e ver se isso vai possibilitá-lo ou não a disputar a eleição em 2026. Mas tem muita lição de casa a ser feita por ele, pela direita, para que tenha uma plataforma vencedora em 2026. Roberto Mota, Jair Bolsonaro disse: se Donald Trump voltou, nós voltaremos também. É possível comparar o caso das duas figuras políticas, Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui? Você não acha que a situação que envolve Jair Bolsonaro, até pela legislação brasileira e a situação dele que envolve a inelegibilidade, não é um caminho mais difícil, Mota? Caniato, os paralelos entre a história recente dos Estados Unidos e a história recente do Brasil são assustadores. As coincidências entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui no Brasil 6 meses ou um ano depois são, ao meu ver, muito difíceis de se explicar, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Eu acho que está fartamente documentado que tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro se tornaram alvos de uma guerra judicial, que nos Estados Unidos atingiu proporções nunca vistas. Não há registros do uso da máquina da justiça americana para tirar um oponente político do jogo, como foi feito com Donald Trump. Para quem não conhece os detalhes, eu recomendo um livro do advogado Alan Dershowitz, chamado A Perseguição a Donald Trump. Quem lê esse livro vai ficar espantado com as semelhanças com o que aconteceu aqui no Brasil. Muita gente dava Donald Trump como morto politicamente, né? Ele foi condenado
num processo criminal em Nova York, estava sendo acusado de golpe de Estado, teve o seu nome retirado das cédulas de votações primárias em pelo menos 2 estados. E agora Donald Trump é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Ontem eu fiz uma postagem na rede X que dizia: o Brasil, como nos Estados Unidos, é um país governado por um partido de esquerda que abraçou a agenda identitária, bandidólatra e narcoliberal. O eleitor americano disse um não a essa pauta e elegeu Donald Trump. O que dirá em 2026 o eleitor brasileiro? Vale a pena entrar no X e ver os comentários que foram feitos a essa minha postagem. Ex-presidente Jair Bolsonaro mantendo a confiança sobre retorno ao Palácio do Planalto em 2026. Cristiano Beraldo, ele fazendo uma comparação com o caso de Donald Trump, derrotado por Joe Biden e agora vencedor das últimas eleições, retornará à Casa Branca em janeiro próximo. Bem, não poderia ser diferente, né? A adoção de um discurso como esse, manter esse posicionamento positivista. Agora, há algumas diferenças que talvez tornem o caminho de Jair Bolsonaro mais difícil. Muitos colocam, inclusive, a possibilidade de enterrarem o PL da anistia por conta do episódio da semana passada, as explosões em Brasília. Beraldo. Neto, os caminhos são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que tem um aspecto que o ex-presidente está correto, no sentido de que a direita terá uma grande oportunidade de conquistar a presidência da República, olhando o cenário para 2026, do que pode acontecer até lá, porque há uma possibilidade concreta de haver uma união em torno de um nome, enfim. E Jair Bolsonaro é uma figura extremamente importante neste cenário e ele vai ter que levar o seu discurso de que é o candidato até o último momento, até para valorizar a possibilidade de indicar outro nome para concorrer. E essa estratégia é a mesma estratégia usada por Lula em 2018, quando no final ele acabou indicando o Fernando Haddad para concorrer no seu lugar. Mas você precisa, a pessoa que tem a atenção do público, do eleitorado, precisa levar o seu nome o máximo de tempo possível. Então ele está correto em não abrir espaço para nenhuma discussão, ou pelo menos não oficialmente, discussão de alguém para concorrer. Ele se coloca na posição de candidato e ele está certo em fazer isso. Qual o problema que eu vejo? Do ponto de vista técnico ou jurídico, o caminho que ele percorre é um caminho muito diferente do que Donald Trump percorreu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm instituições bastante mais sólidas e estáveis do que o Brasil. Afinal de contas, é um país que está há mais de 200 anos sendo regido pela mesma Constituição, aonde a Suprema Corte funciona de uma maneira muito silenciosa e estável, com uma outra dinâmica completamente diferente, com um número de casos muito menor do que no Brasil. O Brasil está funcionando sob a mesma Constituição há 30 anos. E essa Constituição vem sofrendo um número gigantesco de emendas, que é uma coisa que fere a natureza da própria Constituição, né? A Carta Magna e tal, ela não pode sofrer a quantidade de intervenção que sofre no Brasil. E aí você vê que há hoje um desequilíbrio, a gente já falou isso muitas vezes aqui no Pingos, um desequilíbrio entre os poderes, ainda não está bem adequado esse equilíbrio de forças entre executivo, judiciário e legislativo no Brasil. Então, é muito pior o caminho a ser percorrido por Jair Bolsonaro nesse momento. E do ponto de vista eleitoral, ele tem um outro desafio, Caniato, que no meu entendimento, o que aconteceu na eleição municipal de São Paulo, com a ascensão de Pablo Marçal e a dificuldade que o próprio Jair Bolsonaro e seus seguidores tiveram em lidar com este fenômeno, que parece terem ficado com medo
da ascensão de Pablo Marçal e não quiseram tratá-lo como inimigo, porque se estavam apoiando Ricardo Nunes, Marçal, então, era o oponente no pleito eleitoral, e eles foram mansos com Marçal, e Marçal virou uma outra liderança. Então, já há, de uma forma muito clara, uma divisão de lideranças na direita. Esse evento da eleição de São Paulo mostrou isso, que Bolsonaro não é mais o único porta-voz da direita, que há espaço para outros. E isso torna essa ideia de união numa candidatura única bastante mais difícil. Esse é um ponto interessante para a gente analisar. Você, Dávila, o fato de haver essa dúvida se de fato Jair Bolsonaro conseguirá ser o candidato da direita, ou pelo menos de grande parte da direita, faz com que esse volume de pessoas que se intitulam conservadores comecem a levantar a possibilidade de votar em outros nomes. Aparece o Pablo Marçal, mais forte em São Paulo, mas também o pessoal do Centro-Oeste começa a olhar Ronaldo Caiado como o nome mais importante, e a partir daí a gente vai chegar às vésperas de 2026 com meia dúzia de candidatos. Por mais que você diga, não tem problema. O importante é que haja uma direita forte. Lá na frente, talvez todos esses nomes acabem pensando em 2 ou 3. Mas será que as pessoas abrem mão do seu sonho e a vontade, naturalmente, de chegar à presidência da República, Dávila? Canhoto, esse é o ponto que eu considero errado na estratégia da direita. Aqui nós estamos, de novo, especulando em torno de nomes. Essa é a hora da turma da direita estar sentada para criar esse mínimo denominador comum de ideias, propostas, o que vai balizar o nosso discurso, como é que haverá coesão, como é que nós vamos evitar que a esquerda explore as nossas divergências e divisões, como é que a gente mostra uma certa unidade em torno daquela pauta mínima que é fundamental para o Brasil recuperar a capacidade de voltar a crescer, a ter ordem, a fazer as reformas institucionais importantes, a combater o crime, a dar segurança às pessoas. Nós precisamos ter essa pauta mínima, precisa ter uma coerência nesse discurso. Mas a gente sempre começa do lado errado, a gente sempre começa a descobrir primeiro quem é a pessoa que vai ser candidato. E não, essa é uma hora importante para as pessoas se unirem e falar, estamos aqui discutindo os 5 pontos, os 6 pontos que são fundamentais para que nós possamos ter uma estratégia de atuação coesa. E essa coerência que vai levar a direita a um caminho sem dividir. Veja aqui em São Paulo, na eleição municipal, como as forças acabaram. Lógico, no fim todo mundo acabou votando no Ricardo Nunes, mas teve um enorme desgaste, como bem disse o Beraldo. Então, assim, nós não podemos ter desgastes neste percurso, porque se tiver desgaste nesse percurso, nós vamos mostrar a nossa divisão, e essa divisão mostra fragilidade, e fragilidade acaba beneficiando a esquerda. Então, é hora de não discutir nomes agora, porque nós não sabemos como é que vai estar esse jogo em relação aos nomes, inclusive porque Bolsonaro precisa saber se vai ter direitos políticos ou não para disputar a eleição. Mas a gente devia estar discutindo as ideias que nos unem e parar desse tiroteio um contra o outro no meio da direita, porque isso só enfraquece, só mostra desunião, e aí vai parecer que o Brasil tem muitas direitas, e ao parecer que tem muitas direitas, beneficia a esquerda, que vai ter um discurso redondo. Aliás, foi isso o grande erro do Partido Democrata nos Estados Unidos. Ficou com uma pauta completamente dissociada do que o povo queria escutar, e foi isso que permitiu o renascer de Donald Trump no seio do Partido Republicano, porque ele mostrou que, pelo menos, o seu discurso tinha muito mais conexão com as pessoas do que o discurso dos democratas. Mas, Mota, essas lideranças, essas siglas conservadoras e mais à direita do Brasil, têm maturidade para debater as ideias pura e simplesmente nesse momento? Porque parece, pelo menos, que eles levantam nomes e jogam para a torcida, né? E a depender da temperatura, aquele se torna o preferido daquele grupo, daquele partido, enfim. Há todo um trabalho em cima para você trabalhar até a eleição de 2026. Enfim, queria te escutar, por favor.
Isso não é só dos partidos conservadores, nem é só do Brasil, Caneto. Isso é do modelo democrático com voto universal e, aqui no Brasil, obrigatório. Na minha visão, que eu expresso com detalhes no meu livro Jogando para Ganhar, eleição não se ganha com ideias, eleição se ganha com votos. O principal elemento é o candidato. Para quem tem dúvida se o que eu estou falando faz sentido ou não, eu convido vocês a voltarem a 2018 e se lembrarem do que estava acontecendo no final de 2018 aqui no Brasil. Quais eram as ideias que estavam sendo discutidas, quais eram os projetos que estavam sendo discutidos e quem era o candidato favorito dos analistas, favorito dos políticos, né? Tinha um candidato que todo mundo dizia, esse vai ganhar, esse tem a máquina, esse tem um partido sólido por trás. Não foi esse o candidato que ganhou. Quem ganhou foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um fenômeno. Muitas coisas que hoje a gente considera naturais, garantidas, né? Como, por exemplo, essa discussão entre a direita. A gente olha e vê muitos políticos se posicionando como de direita, dizendo, não, eu sou de direita. Partidos dizendo que são de direita. Isso não existia em 2018. Isso passou a existir nos últimos anos. Prestem atenção o que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump foi atacado de todas as formas possíveis. Ele foi demonizado. Ele foi comparado àquele infame ditador alemão. O comício que Donald Trump fez em Nova York foi comparado aos comícios desse ditador alemão, um dos maiores monstros da história da humanidade. Trump superou tudo isso. Por quê? Porque Trump também é um fenômeno de popularidade, ele também consegue falar a língua do cidadão comum, ele tem uma forma de superar todas essas barreiras. Meus amigos, não é demérito para ninguém dizer que é muito raro encontrar uma figura política com essa capacidade. Então, na minha modesta opinião, em vez da gente começar uma corrida desenfreada para procurar o substituto, quem vai ser o próximo, eu acho que a direita brasileira faria muito bem em aproveitar essa carta fantástica que ela tem na mão, esse fenômeno de popularidade, um fenômeno histórico chamado Jair Messias Bolsonaro. E se existem entraves institucionais que impedem que Jair Bolsonaro seja candidato em 2026, que a direita se una para remover esses entraves, para que o Brasil reencontre o seu caminho. Porque se você tira alguém da disputa política, a situação vai ser tudo, menos a normalidade democrática. Pois é, eu acho que é importante trazer um outro elemento, vou até passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, dentro do PL, Partido Liberal, tem já um movimento que defende que os sucessores de Jair Bolsonaro, caso ele não consiga, Jair Bolsonaro, reverter a inelegibilidade, muitos defendem que os sucessores sejam Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado federal, e Flávio Bolsonaro, também filho e atual senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro. É engraçado que, por muitas vezes, a gente escutava pessoas defendendo que Michele Bolsonaro fosse a herdeira de Jair Bolsonaro e, caso ele não pudesse se candidatar, que ela viesse a receber esse capital político, né? Herdar esse capital político. Mas agora já falam nos nomes dos dois filhos parlamentares das casas legislativas em Brasília, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Beraldo. Caneto, eu acho que dentro de um cenário onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém essa pré-candidatura até o último momento e não consiga viabilizar a sua autorização para concorrer ou reverter a sua inelegibilidade, o que mais faz sentido é que ele tenha um Bolsonaro ocupando o lugar dele como cabeça de chapa na disputa presidencial.
Agora, qual é a diferença entre os filhos para Michele Bolsonaro? É que Michele Bolsonaro nunca exerceu um mandato. Ela teve a experiência de primeira-dama, trabalhou na Câmara, mas é muito diferente em exercer um mandato e ter a experiência da responsabilidade de lidar ali com temas que são discutidos pelo Congresso Nacional todos os dias e a dinâmica das forças de poder. Então, me parece mais sensato que o candidato seja ou Flávio ou Eduardo, que me parece até que Flávio Bolsonaro tenha o perfil mais próprio para esse tipo de articulação que é necessário para uma presidência, uma candidatura a presidente da República. Porque, Caniato, diferente de 2018, que houve realmente um fenômeno, né? Uma eleição não só de Jair Bolsonaro, que praticamente não fez campanha, porque teve o episódio da facada, ficou internado por bastante tempo, a maior parte do tempo da campanha presidencial, mas ele fez uma campanha extremamente barata. E esse conjunto de fatores não vai se repetir em 2026. Em 2026 será preciso fazer uma campanha com articulação, com apoio, com dinheiro, muito mais ligada à política tradicional do que um evento de novidade da nova política como foi Jair Bolsonaro em 2018. Então, me parece que, sobretudo neste momento, é o que faz mais sentido ser considerado caso Jair Bolsonaro não possa concorrer. Só uma curiosidade jornalística para as pessoas que nos acompanham. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, tem 40 anos. Flávio Bolsonaro, senador da República, 43. Agora, Dávila, embora você defenda que os debates se atenham às ideias, parece que o que o pessoal gosta mesmo é elencar nomes, viu? O pessoal já está pensando em nomes para substituir Jair Bolsonaro, e há uma corrente dentro do PL que defenda que, caso Jair Bolsonaro esteja inelegível em 26, um outro Bolsonaro o substitua. E colocaram nessa lista Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Michele, não. Caniato, o PL pode até lançar mais um membro do clã da família Bolsonaro se Jair Bolsonaro não puder disputar a eleição. Mas eu entendo que aí a eleição vai ficar muito mais complicada, porque certamente os candidatos hoje, os possíveis candidatos que hoje ocupam os governos no estado, sairiam com muito mais respaldo de demais partidos. E aí vai ser mais uma forma de ter os Bolsonaros de um lado, um candidato da direita representando esses governadores de outro lado, e aí nós vamos ter 2, 3 candidaturas de direita, provavelmente contra a candidatura da reeleição de Lula. E acho que pode ser um cenário, mas eu não entendo que um outro nome Bolsonaro é capaz de unir a direita numa candidatura única. E isso vai fazer a candidatura ter pluralidade de candidatos de direita. E eu acho que isso pode ser uma possibilidade. Mas, de novo aqui, eu acho que a eleição de 2018 foi uma eleição muito atípica. Acho que em 26 nós vamos ter uma eleição mais normal, no sentido. E mesmo na eleição de 2024 nos Estados Unidos, sim, foram ideias de Trump que mostraram que tinha mais a ver com o povo do que as ideias do Partido Democrático. Para ter voto, precisa transformar ideias em voto, né? Discussão em voto. Então, eu acho muito importante ter isso. Agora, se a direita começar nessa história de vou descobrir um candidato A, B ou C, nós vamos ter mesmo 2, 3 candidatos, como o Kassab, numa entrevista ao nosso programa, uma entrevista com o Dávila, disse isso. Não, a direita vai ter 2, 3 candidatos no primeiro turno mesmo, depois vai unir lá no segundo turno. Mais ou menos como foi aqui em São Paulo. Pode ser. Eu só acho que nós precisamos ter mais coesão em torno das propostas e evitar mais, às vezes, ataques que mostram uma direita dividida. Acho isso ruim, muito ruim, para mostrar que nós estamos acima de qualquer proposta de desunião. O Brasil precisa ter... Gente, essa agenda de Estado que a gente discute todo dia nos Pingos nos Is, é uma agenda que a gente precisa ter, uma agenda, não importa quem é que seja o presidente da República. Você vai ser contra a abertura econômica? Você vai ser contra medidas duras
para fazer com que nós combatemos o crime organizado? Você vai ser contra fazer com que nós tenhamos um Brasil melhor para empreendedores, trabalhadores, empresários poder gerar seus negócios? Não, não vai ser contra. Então, vamos nos unir pelo menos em torno de algumas coisas que nós concordamos. Porque se não tivesse união, aí fica esse bate-boca. Olha o desgaste que foi o confronto com o Pablo Marçal e Nunes e todos e da direita. Não precisa ter isso, pô. A gente tem que mostrar que nós podemos discordar de muitas coisas, mas ter um debate de alto nível. Eu acho que a gente tem que superar essa parte dessa polarização, desse radicalismo, que as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem saber como é que o governo pode ou ajudar ou pelo menos não atrapalhar a vida delas. E se a gente não tratar desse tema, nós vamos cair na armadilha de fazer mais uma vez uma eleição sem mostrar para a população o que é possível fazer para transformar e melhorar a vida dela.